Olá pessoal, sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom, gente, no mês passado, em julho de 2024, nós iniciamos a liberação de uma bateria de vídeos, né, para nossas redes sociais, em comemoração a 6 anos de resistência do nosso site, operito.com.br. Eu pretendo continuar liberando de forma periódica, pelo menos uma vez por mês, alguns vídeos dentro do escopo da nossa atividade, tá? Assuntos sobre genética, criminalística, eventualmente sobre medicina legal, que é uma área também relacionada às nossas atividades na perícia. No vídeo de hoje, dia 16 de agosto de 2024, vamos falar mais detalhes sobre os Short Standard Repeats, isso mesmo, os STRs, tá? Repetições curtas consecutivas, em tradução livre, né? Ou repetições curtas em tandem. Esses STR, gente, ele é o padrão ouro, né, na identificação humana pelo DNA no mundo todo, né, gente? Então, se liga aí na dica, a gente vai fazer alguns comentários legais aí, interessantes sobre esse vídeo, algumas atualizações também, tá? Se liga na dica aí. Então, os STRs eles são atualmente os polimorfismos genéticos mais analisados na genética forense, certo, pessoal? Eles foram introduzidos, então, em caso forense, em meados da década de 90, tá? Ou seja, 10 anos depois, mais ou menos, do primeiro caso solucionado pela análise do DNA, tá? E é hoje a principal ferramenta para quase todos os laboratórios forenses no mundo, né? Então, os fundamentos em comparação com os VNTRs continuam os mesmos, né? Então, a gente tem aqui o núcleo de repetição, né? Que se repete 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, por exemplo, nesse sistema aqui, tá? Então, a gente tem uma região alvo, né, para poder fazer justamente a amplificação por PCR, certo? Então a gente tem uma repetição curta consecutiva aqui, justamente porque são alelos em tandem, né? São repetições em tandem, né? Então o núcleo, o motivo de repetição nesse caso aqui é o AGTA, então são AGTA, 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 repetido algumas vezes, né? Então é daí que a gente justamente estima o alelo que o indivíduo tem, né, em seu genoma, tá? Em determinado locus específico. Tá? Então, ao longo dos anos, mais de 20 mil tetranucleotídeos de STRs têm sido caracterizados no genoma humano. Então, observe que aqui a gente tem um tetranucleotídeo, né, a GTA, repetidos várias vezes, né? A gente pode caracterizar o genótipo dos indivíduos através dessa forma. Mas, para uso na genética forense, não somente os tetranucleotídeos são usados, gente. A gente tem pentanucleotídeos, a gente tem trinucleotídeos, tá? Em torno de dobro disso a gente existe hoje em torno de dobro, pelo menos aí, de número, né, de STRs a gente tem no nosso genoma, tá? Mas mais de 20 mil ele foi caracterizados tetranucleotídeos aí no genoma humano, tá bom? Bom, então os STRs eles satisfazem bem todos os requerimentos para o marcador forense, né? Então eles são robustos, levando a análise de sucesso de uma extensa variedade de material biológico, né? Os resultados gerados, eles são gerados de forma consistente em diferentes laboratórios, são comparados muito bem dessa forma, né? Eles são altamente discriminatórios, especialmente quando se analisa um grande número de loci simultaneamente, então seria o sistema multiplex que a gente chama tecnicamente, né? Além disso, os STRs eles são muito sensíveis, né, requerendo apenas poucas células para uma análise de sucesso, então não precisa muito DNA genômico, por exemplo, tá? É relativamente barato e fácil de gerar perfis de STR, ainda mais com o advento tecnológico ao longo dos anos, tem sido cada vez mais barato fazer uma análise de identificação humana pelo DNA. Existe um grande número de STRs pelo genoma que não parece estar sob qualquer pressão seletiva. Lembre-se da pressão seletiva que eu falei anteriormente para vocês, né? Que realmente o marcador genético não deve ter. Então os STRs são bastante estáveis ao longo dos anos, podendo ser utilizados de forma bem perene aí, tá bom, pessoal? Para identificação humana, tá? Então a gente tem aqui então um STR típico, né? A ATG, tem um núcleo de repetição aqui de AATG, né? Indivíduo heterozigoto, para esse locus aqui, tá? Então a repetição repetida é variável entre as amostras, no caso aqui. Então a gente tem um indivíduo heterozigoto ou dois indivíduos homozigotos, tá? Então assim, a gente coloca o primer lá no PCR, amplifica essa região e aí faz justamente coloca um marcador ali fluorescente para poder avaliar depois no gráfico isso, conforme eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o indivíduo homozigoto tem ambos alelos, o indivíduo que é homozigoto, ambos alelos têm o mesmo tamanho,
indivíduo que é heterozigoto, os alelos diferem, pode ser resolvido um do outro, ou seja, pode ser diferenciados, né? Então são os dois alelos diferentes, tá? Justamente assim que caracteriza o indivíduo que é heterozigoto ou homozigoto em um locus específicos, tá? Então, basicamente, essas aqui são as principais características de um STR. Eles são núcleos de repetições entre 1 e 7 pares de base. Tem alguns livros que falam entre 2 e 7 pares de base, tá? Mas observem que eles são menores que os VNTRs. Lembre-se que os VNTRs são tamanho de 7 a 100 pares de base, tá? Para se analisar um STR hoje, se utiliza entre 9 e 27 loci, tá? Então a gente consegue ter uma discriminação, um poder de discriminação muito bom usando justamente entre 9 e 27 loci. Os fragmentos, né, para amplificação variam em torno de 50 a 350 pares de base e são necessários apenas 0,5 a 2 nanogramas de DNA para se fazer análise de STR. Lembre-se que VNTR utilizava-se de 10 a 25 nanogramas de DNA, então era uma quantidade absurda de material genético necessário para fazer a análise com o VNTR. Nos STRs, entre meio e 2 nanogramas de DNA são necessárias para poder fazer a análise satisfatória, tá bom? Então a maioria dos loci, né, que são usados na genética forense são repetições de tetranucleotídeos, né? Ou seja, são núcleos, né, repetições com núcleos, o motivo de repetição de 4 pares de base, mas a gente tem algumas também repetições, como eu já falei para vocês, pentanucleotídica ou trinucleotídica, tá bom, gente? Então esse foi um fragmento de vida, gente, do meu curso Fundamentos de Genética Forense. Eu tenho 2 comentários aí relevantes dentro desse curso, que está lá disponível no nosso site, operito.com.br, tá? Quando eu falei AGTA, né, núcleo de repetições que mencionei de exemplo nesse vídeo que vocês viram agora, apareceu um letreiro digital aí na tela de vocês piscando, tá? Justamente para correção de conteúdo, tá, pessoal? Vocês viram na tela da aula que não é AGTA o exemplo, e sim AGAT, tá? Um segundo comentário no vídeo de hoje é sobre a quantidade de pares de base que compõe um núcleo de repetição de um STR, tá bom? No vídeo eu mencionei de 1 a 7 pares de base, tá? Por núcleo de repetição. Tem autores que falam de 2 a 7 pares de base, tem autores que falam de 1 a 6 pares de base. O mais consensual são autores que falam de 1 a 6 pares de base, tá bom, gente? Então eu englobei dados aí que eu vi em alguma literatura de alguma forma, tá? E englobei dados para divulgar de 1 a 7 pares de base, tá? É uma divisão didática. O importante é você entender aí o contexto aí que isso está sendo aplicado na comunidade científica, tá? De que os STRs são pequenas repetições consecutivas. Então, parcimoniosamente, de forma mais natural, podem considerar de 1 a 6 pares de base sem problemas, tá? Dentro do contexto do vídeo de hoje, eu vou sugerir para todos vocês a leitura de um artigo científico bem interessante e que baixei recentemente, né? Esse artigo que vocês estão vendo na tela de vocês, bem aqui em cima, tá, pessoal? É uma revisão sobre o histórico da identificação humana pelo DNA e fala desde a descoberta lá do professor Alec Jeffreys, que nós mencionamos em vídeos anteriores, né? E também sobre o desenvolvimento dos STRs, análise de DNA mitocondrial, cromossomo Y, alguns aspectos estatísticos também sobre teste de paternidade, sobre a própria identificação humana pelo DNA, entre outros aspectos relevantes aí nas análises do DNA forense, tá? É um artigo bastante abrangente. Esse artigo está em inglês, que é a linguagem aí universal da ciência, né? E foi publicado em dezembro de 2023. Então é um artigo bastante recente, tá? Com o título aí, em tradução livre, Perfil de DNA na Identificação Humana do Passado para o Presente. Nas referências bibliográficas desse artigo, pessoal, é possível encontrar vários outros artigos sendo citados aí, alguns tesouros, né? Várias referências históricas aí na análise do DNA forense. E algumas referências estão marcadas aqui para mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, somente para vocês terem uma ideia. Eu sempre gosto aí de ver as referências bibliográficas dos artigos que estou estudando, né? Aqui está o artigo. Então, eu curto bastante de marcar aí os pontos, algumas referências bibliográficas. Observe como eu falei, observe aí, pessoal, como eu falei anteriormente para vocês, né? Esse artigo aqui, eles mencionam os STRs que são de 1 a 6 pares de base, ó, e indica que os VNTRs são de 9 a 100 pares de base. Algumas literaturas científicas mencionam como os VNTRs sendo de 7 a 100 pares de base. Então, observe que é bem variável aí essa menção aos marcadores genéticos aí para identificação humana, tá? Aqui, como eu falei para vocês, no final desse
nesse artigo. Temos as referências citadas, né? Temos algumas referências aqui bastante interessantes, como a referência do professor Alec Jeffers, né? Lá do Identificação por Fingerprints, né? Do DNA humano. Temos aqui a estrutura da dupla hélice do Watson e Crick, né? Alguns artigos históricos, identificação, a sequenciamento do genoma humano do Venter e do Sanger, né? Foi publicado lá em 2001. Foi publicado em 2001. E aqui o do Sanger, que descreve justamente o sequenciamento do genoma, né? A técnica de sequenciamento, né? Por terminação de cadeia, em 1977, e outros artigos interessantes. Então, eu sempre marco alguns artigos científicos aí nas literaturas e busco, eventualmente, ter esses artigos comigo, né? Que são artigos históricos, é bem interessante aí para que a gente possa evoluir nossos conhecimentos, sempre dando uma lida nos artigos aí antigos, históricos aí, da nossa área específica, tá, pessoal? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Busque sempre conhecimento de qualidade, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, já dá uma curtida aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para os colegas, para os amigos, né, para os familiares. Se inscreva no nosso canal também. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Um abraço a todos e até os próximos conteúdos. Tchau, tchau.